Vamos continuar falando de Ricardo Salles, que inclusive foi um dos deputados que votou contra a urgência desse pedido, porque agora o Ministério Público Federal acredita que ele enganou a Polícia Federal. O deputado, pelo PL de São Paulo, disse em depoimento à Polícia Federal que não participou de uma reunião com madeireiros interessados em liberar cargas retidas nos Estados Unidos, mas o Ministério Público Federal diz que sim, que ele mentiu sobre o episódio, que ele esteve sim nesse evento. Eu queria te pedir, Demore, para recuperar essa história e esse encontro aí com os madeireiros, até para a nossa audiência entender muito bem o que significa essa reunião e o fato dele agora dizer outra coisa em relação ao depoimento dele. Bom, o Ricardo Salles, isso não é segredo para ninguém, ele é um mentiroso compulsivo, né? E não estou falando aqui isso aqui não é o que eu acho não, tá, gente? O Ricardo Salles, ele surge para a política, apadrinhado pelo PSDB em São Paulo. Na época eu apurei muito sobre a vida dele quando ele apareceu, né? Ninguém sabia quem era Ricardo Salles. O Ricardo Salles, ele frequentava o Vivi. Olha que coisa engraçada, né? Ele frequentava esses clubes de quatrocentão, rico, paulista, né? Essas piscinas, né? Essas coisas. Não sendo e segundo as pessoas que eu ouvi na época, inclusive, o Ricardo Salles forçava um sotaque, aquele sotaque bem paulista, assim, né, mano? É tipo assim, o César Calejão com dinheiro, sabe? Não é o caso do César, né? Se o César Calejão tivesse dinheiro, seria tipo isso, né? E aí, ele se fazia para essas pessoas, aparecia com uns carrões alugados, sacou? Pegava umas roupas e aparecia lá com raquete de tênis, aquela coisa toda. Então, ele é um personagem fake, ele se infiltrou nessa galera, conseguiu ser apadrinhado por essa galera, mentiu durante muitos anos na imprensa que tinha um diploma de mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Depois eu descobri, eu liguei para Yale, né? É isso que jornalista é um bicho chato, né, William? Que a gente não presta mesmo, né, cara? Eu fui lá ligar para Yale, né? Oi, senhor Yale, bom dia. Queria saber, assim, o senhor Ricardo Salles, né, seu Yale, ele estudou aí? Ricardo Salles jamais estudou em Yale. Ele assinou um texto na Folha de São Paulo uma vez como mestre em não sei o que em Yale. Mentira! Foi apresentado em programas de entrevista como mestre em Yale. Mentira! Quando descoberto, assumiu a mentira e colocou a culpa num assessor, William. Falou, isso aqui foi um erro do assessor. Que erro de assessor, Ricardo Salles? Você passou anos mentindo esse negócio em vários veículos de imprensa. Você tem o mesmo assessor há muitos anos? Então o Ricardo Salles é um mentiroso compulsivo. Nesse caso, deve ter mentido também, se é o que o Ministério Público está falando, isso aqui não sou eu, né? Não liguei para o senhor Ministério Público ainda para saber sobre isso, mas o caso do Salles é o seguinte, o Salles se tornou réu na última semana, inclusive como relator da CPI do MST, a Sâmia Bonfim e as outras deputadas, né? A Fernanda Melchiona e a galera da bancada tá aí, a gente tá vendo o vídeo, não sei se vocês têm o vídeo deles chamando o Salles de réu-lator, né? Se pudessem separar o vídeo, né? O Salles agora é o réu-lator da CPI. Temos. Então, peraí, Demore, vamos ver se a gente consegue ouvir com áudio, já que você chamou. Vamos lá. Bora lá. Deputado o João, a Fernanda Melchiona, a Sâmia e o Nilton Tato ali, no coro do relator. Réu-lator. Por quê? O Salles agora, o que o Ministério Público está falando? Ele mentiu em relação ao caso, justamente o caso em que ele é réu, né? Não lá relator, réu. O que é que responde o Salles agora na justiça? Por que ele virou réu? Eu vou ler a lista aqui, porque a lista é bacana da gente ler, né? Vamos se informar. Hoje, 8h31 da manhã, quarta-feira, 6 de setembro. Ricardo Salles é réu por quê? Corrupção ativa e passiva, prevaricação, advocacia administrativa, facilitação de contrabando de madeira, desacato, crime contra a administração ambiental, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional e organização criminosa. Bateu o 10, tá? São 10 os crimes contra os quais ele é acusado e agora vai ter que responder na justiça. O que é que o Ministério Público está falando agora? O Salles mentiu sobre coisas que ele deu no seu depoimento para tentar se livrar de virar réu nesse caso. Esse caso é um caso de exportação de madeira que o Salles está envolvido, que é um caso de exportação de madeira que deveria ser ilegal, e o Salles, enquanto ministro do Meio Ambiente, tratou de, entre aspas, legalizar a exportação dessa madeira, e a suspeita de que ele está envolvido nesse negócio, porque está se falando em corrupção ativa e passiva. Ou seja, ou ele, o que é corrupção ativa e passiva, gente? Aceitar ou aceitar promessa de, tá? Então, você está num cargo público, como o Salles era, ministro do Meio Ambiente. Se ele aceitou alguma coisa em troca de dar algo, né?
ou se ele aceitou promessa de... Atenção, aceitar promessa ou prometer é crime de corrupção passiva. Então não é como, né, os patriotas falar, mas que golpe é esse do 8 de janeiro que não teve golpe? Sim, meus caros, tentativa de golpe de Estado é crime. Você incitar golpe de Estado, as coisas não acontecem. Tentativa de homicídio, Vivi, é crime também. Não acontece só quando a pessoa efetivamente mata alguém, né? Então, tentativa de homicídio é crime. Então, no caso de corrupção passiva, o Salles, enquanto ministro, se ele aceitou algo em troca para liberar essas madeiras, ou se ele aceitou promessa de, mesmo que não tenha botado dinheiro no bolso, é crime de corrupção passiva, prevaricação, facilitação de contrabando, organização criminosa, crime contra a administração ambiental. São várias coisas que o Salles responde. Esse cara demorou para chegar no ponto que chegou, né? Infelizmente foi o tal do ministro que passou a boiada nos anos Bolsonaro no meio ambiente.